E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. Sabe aquela frase bem famosa que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? Pois é, a natureza é um mundo selvagem onde todos os dias os animais se levantam para ir em busca do seu alimento. Ou seja, se nós temos um predador, ele precisa garantir que ele tenha comida, ter estratégias para que ele não morra de fome. E se esse animal é uma presa, ele precisa garantir estratégias de sobrevivência para que ele não morra sendo comido por outro animal. E a pergunta do vídeo de hoje é: como que as presas identificam que determinado animal é o seu predador? Então, basicamente, uma presa ela vai identificar que determinado animal é o seu predador por dois motivos. Primeiro, por instinto, e segundo, por experiência. Vamos entender um pouquinho do que isso significa. Quando a gente pensa na identificação da presa pelo predador, né, para que ela não seja comida ali na natureza, para que ela não vire o almoço desse predador, ela vai se utilizar do instinto que ela possui. Esse instinto geralmente está relacionado a pistas sensoriais. São informações que o tecido nervoso, que o sistema nervoso daquela espécie gravou, né, salvou ali no HD ao longo dos anos e da evolução, e com o tempo isso foi gravado, isso ficou marcado e esses animais conseguem se defender. Nós temos alguns tipos de pistas sensoriais que esses animais utilizam para a sua defesa. Essas pistas seriam as pistas visuais, as pistas auditivas, táteis e químicas. Geralmente os animais têm uma dessas pistas que é predominante, mas eles podem apresentar duas ou mais dessas pistas de identificação ao mesmo tempo. Geralmente existem presas que podem identificar os seus predadores, por exemplo, pela visão. E não necessariamente vai ser um predador, mas quando esse animal entender que é uma ameaça, através da visão, ele pode se defender. Por exemplo, nós temos as aranhas e os lagartos, que são animais que se defendem através da visão. Eles conseguem enxergar um movimento súbito de determinado animal, que seria o seu predador, e esse movimento faz com que elas expressem uma reação de defesa. A aranha pode fazer isso, por exemplo, com seres humanos, que não necessariamente vão predá-las, poderiam, né, até matar, enfim, mas eles não vão ser comidos, mas eles usam esse instinto como uma forma de se defender e não morrer ou de não virar comida de nenhum outro ser vivo. Os caracóis que vivem na água, os caramujos, né, que estão presentes na água, eles conseguem identificar, principalmente pensando de caramujo mesmo, né, em águas do mar, águas marinhas, né, ambientes marinhos, eles conseguem sentir no ar por qualquer pedaço, qualquer resquício, no ar não, na água, né, qualquer resquício de pedaços de estrela do mar, a sua assinatura química e saber que existe uma ameaça naquele local. Então, por qualquer resquício de passagem de uma estrela do mar por onde eles estão, a estrela do mar é um predador desses caramujos, eles conseguem se defender através dessas moléculas químicas dissolvidas na água. E nós temos que lembrar também que muitas vezes esses sinais para a defesa, né, de uma presa não vêm somente do predador. Às vezes outros organismos da mesma espécie acabam tendo ali alguma forma de defesa e por saber que alguém da mesma espécie está se defendendo, esse animal se protege e eles conseguem criar uma estratégia de defesa em grupo. E para alguns animais que não convivem com outros na sua determinada área, talvez exista uma certa dificuldade para identificar um predador. Existe uma região de um parque nos Estados Unidos onde os lobos foram reintroduzidos naquele parque e os alces daquela região não conseguiram identificar esses lobos como um provável predador, porque até então não havia lobos naquele local. Foi então necessário que muitos alces morressem para que eles conseguissem adaptar esse comportamento, ou seja, eles foram modulados pelo ambiente para que pudessem fazer essa defesa, no caso em bando, né, assistindo ou vendo que vários outros animais acabaram sendo comidos e mortos por esses lobos, eles passaram a se defender, porque a princípio eles entendiam que esse lobo era um coiote um pouco maior, e por não existir esse lobo anteriormente nesse ambiente, eles não tinham mecanismos nem estratégias de defesa. Isso é percebido inclusive em espécies que são criadas em cativeiro. Quando tem um desenvolvimento em uma situação onde elas não estão expostas a predadores, elas adquirem hábitos menos vigilantes. Ou seja, quando são expostas realmente a um predador de verdade, elas acabam criando mecanismos de defesa.
Sabe aquele ditado também, lá da vovó, que se diz antigamente, que quando a água bate na bunda do sapo, né, aí ele vai começar a pular. Então é mais ou menos isso que acontece com as presas na natureza também. O ambiente modula esse hábito de se defender de um possível predador, quando eles são expostos a esses riscos de perigo. Esse é um problema também muito grande quando a gente pensa num assunto relacionado aí à ecologia, que é as espécies invasoras. Essas espécies invasoras, ou mesmo a introdução de espécies exóticas feitas pelo próprio homem, né, que acaba atrapalhando todo o ciclo aí, faz com que os organismos daquela região não consigam identificar aquele determinado organismo invasor como um predador em potencial. E por isso eles acabam entrando, se reproduzindo cada vez mais e acabando com essas presas, né, nesse determinado local, sem que haja uma proteção desses animais de forma prévia, ou de plantas, né, tanto faz. Mas pensando aí nos animais, né, o predador, a relação predador-presa, tá? E não pensando aí em herbivoria, né, outros tipos de relação. É uma relação muito complicada, porque nós precisamos pensar que o predador está na cadeia alimentar e a presa também. E os dois precisam sobreviver e os dois precisam se alimentar. E vence quem tiver mais apto naquele momento. Né? A seleção natural de Darwin continua aí até hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe com alguém que não sabia desse assunto, dessa curiosidade, alguém que está estudando para as suas provas aí, porque você já sabe, biologia não é só para tirar 10 no Enem, 10 no vestibular, gabaritar as suas provas, não só. Biologia é para a sua vida.